Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo para explicar aí a primeira atividade que eu passei para vocês, que é a atividade sobre a música El Aguante, uma música em espanhol de uma banda porto-riquenha chamada Calle 13. Por isso que eu tô passando para vocês a tradução. E eu coloquei também o link para quem puder ouvir a música, que é interessante se vocês ouvirem a música antes de fazer essa atividade. Vocês vão perceber que essa música, ela é uma música que fala sobre várias questões. A tradução do nome seria A Resistência. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre ela, pensando no contexto em que a gente está vivendo, em que a gente está tendo que resistir uma situação muito complicada, que é aí a situação da pandemia do coronavírus, né? Então vamos falar um pouquinho antes sobre o país de onde vem essa banda, que é esse país aqui, né, que nós temos aqui Porto Rico, é uma ilha na América Central, que é essa ilha aqui. Se nós olharmos o mapa, ela está bem acima do Brasil, viu? Aqui embaixo, bem próximo aí, então, ao Porto Rico, que é a América Central, certo? E uma coisa que é uma curiosidade é que muitas pessoas acham que Porto Rico é um país, e na verdade não é. Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos. O que significa isso? Significa que as pessoas que nascem em Porto Rico, elas podem ir livremente para os Estados Unidos, elas podem viajar para lá, elas podem morar lá, elas podem trabalhar lá, porque esse é um território dos Estados Unidos. Mas, por não ser incorporado, isso significa que eles não têm uma série de direitos, como, por exemplo, o direito ao voto. Então, eles não podem votar para presidente, eles não podem escolher representantes para votarem leis que sejam favoráveis a Porto Rico, e isso causa uma série de polêmicas, uma série de problemas para o povo de Porto Rico. E aí, quando a gente pensa nisso, né, a gente tem que pensar que não é só Porto Rico que está nessa situação. Se a gente olhar o mapa do mundo e vocês olharem lá a Groenlândia, muita gente vai achar que é um país, mas na verdade não é. Groenlândia é um território da Dinamarca que fica na Europa, enquanto que nós temos um outro exemplo aqui na América do Sul, que é a Guiana Francesa. Por que francesa? Porque ela pertence à França. Então não é só Porto Rico que está nessa situação. Existem outros casos que a gente pode fazer uma comparação. Então, se nós olharmos aí a letra da música, vocês vão perceber que ela fala sobre várias coisas que nós temos que aguentar, mas não nós, eu e vocês, nós enquanto sociedade. Temos aqui, por exemplo, as coisas que o corpo aguenta, ele fala que o corpo aguenta as chicotadas, que o corpo aguenta a vontade de ir ao banheiro, mas ele também fala sobre coisas que a sociedade toda e fala sobre momentos históricos. Por exemplo, ele fala da escassez que o povo do Burundi, fica na África, que eles passam. Ele fala, por exemplo, nessa região, aguentamos Nagasaki e aguentamos Hiroshima. Aqui ele está falando das bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Esse é o nome das duas cidades que os Estados Unidos bombardeou com as bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles falam: aguentamos o capitalismo, comunismo, socialismo, feudalismo, que são todos sistemas socioeconômicos que existiram ao longo da sociedade, alguns que inclusive ainda existem. O capitalismo, por exemplo, é aquele que nós vivemos hoje aqui no Brasil. E ele fala de várias coisas, ele fala de pessoas, fala, por exemplo, fala de Franco, Mao, Hitler. Hitler, vocês devem lembrar, ele foi o líder da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e o líder do nazismo. Fala sobre Bush, que é o antigo presidente norte-americano, né? E fala sobre várias questões. Então, ao ler essa música, eu quero que vocês reflitam um pouquinho com essas questões que estão aí junto no documento, e qualquer dúvida podem me procurar.